Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Denner Sá, sou cofundador da DNA Sistemas, trabalho com automação comercial e consultoria de processos já há mais de 15 anos. E primeiro eu queria agradecer muito a DNA, né, por ter criado esse evento, né? Foi uma ideia muito bacana chamar pessoas assim com experiência no varejo para poder compartilhar um pouco dessas experiências e desse conhecimento. Isso é muito importante. Compartilhar conhecimento é muito importante. Eu acredito que a gente vai conseguir levar para vocês aí um conteúdo bem bacana nesses dias aí de evento. Então fica aqui a minha eterna gratidão aí pelos envolvidos aí no projeto daqui dentro da empresa. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade de estar podendo falar com vocês e levar um pouco da experiência que a gente teve aí nessa nossa jornada. Hoje, pessoal, eu queria falar um pouco primeiro sobre a mudança, né, do perfil do cliente do varejo, né? E depois eu queria também falar um pouco sobre algumas experiências, alguns cases de sucesso que nesse tempo aí que eu trabalho em contato com empresas do varejo e com empreendedores do varejo, eu vi acontecer bem de perto e vi o resultado acontecer, vi as vendas aumentarem, vi o faturamento da empresa aumentar, vi também essas mesmas empresas crescerem bastante com, com essas com essas situações aí que eu vou estar passando para vocês. Eu vou falar de situações assim bem inusitadas, às vezes que acontece até no dia a dia de vocês aí, mas por conta de faltar um pouco de percepção ou a gente tá na correria do dia a dia, a gente deixa passar, né? Primeiro vamos falar, né, sobre essa questão aí da mudança do perfil do nosso cliente, né? Esse cliente que era um cliente que não era tão exigente quanto ele é hoje, né? Hoje nós temos um cliente que ele é muito exigente. É um cliente que ele busca ter uma experiência diferente. Ele busca ter uma situação onde ele vai viver um momento que aquilo vai ficar marcado para ele. Então, tanto o produto, quanto o atendimento, quanto todo o processo que envolve ali a compra desse produto ou desse serviço, esse cliente ele hoje ele procura isso, né? É, na época aí, sei lá, 15, 20 anos atrás, é, o cliente era muito preocupado com preço, preocupado com qual é o produto que está mais barato, que está mais acessível e tudo mais. O que aconteceu? Com o advento da internet, com o advento da globalização da informação, as informações começaram a ficar mais próximas desse cliente. Então ele conseguiu entender que ele consegue comparar uma coisa com a outra, ele consegue ter informações é, de lugares distantes. Então ele está comprando um determinado produto no supermercado no bairro dele e ao mesmo tempo ele está recebendo uma mensagem de uma rede de supermercados no telefone dele, dizendo que o arroz que ele está comprando naquele mesmo momento
tá mais barato lá no outro lugar. Então, com isso tudo, a gente começa a entender que preço, só preço, não está mais atraindo esse cliente, né? O cliente ele quer realmente ter uma experiência. Ele não quer só a questão do preço. Obviamente que o preço também é importante. Precisa ser um preço competitivo, um preço de mercado. Mas não é só isso. Não é só isso que vai atrair esse cliente, né? Esse cliente ele vai ser atraído pelo bom atendimento. Esse cliente vai ser atraído é, por uma embalagem diferenciada de um produto. Ele vai ser atraído pelo marketing desse produto. Se o produto é um produto autossustentável, se é um produto que não agride a natureza, é um produto que vai fazer bem para a saúde dele, né? Então, o cliente ele não busca mais só preço, ele quer uma experiência com os produtos que ele consome, com os serviços que ele contrata. O cliente não quer contratar mais um eletricista para colocar lá, sei lá, um ventilador de teto na casa dele. Simplesmente o cara ir lá e subir no telhado, lá na casa do cara e manchar a parede dele toda. Ele não quer isso, ele não quer só o serviço. Ele quer ver que aquele cara ali tem todo o cuidado para não sujar os móveis, ele tem todo o cuidado para não sujar o teto da casa na hora de instalar o ventilador. Na hora que ele vai instalar o ventilador, ele explica pro cliente que deve esperar o ventilador parar de girar para virar para outra posição, né? Ele diz quais são as velocidades, ele faz um checklist nesse ventilador que ele acabou de instalar. E olha que nem, às vezes, na maioria das vezes, nem foi ele que vendeu o ventilador. Ele foi simplesmente contratado para instalar o ventilador. Mas quando a gente fala de experiência, tanto na venda de produto quanto na venda de serviço, é exatamente disso que a gente está falando. A gente está falando de ir além do que a gente realmente precisa ir. Sempre ir além. Sempre poder levar para esse cliente uma experiência transformadora. Uma experiência de conteúdo, uma experiência de prática de uso do produto, entre outras coisas, né? Eu falo o seguinte, o cliente ele não quer mais chegar no restaurante, sentar e ter só a comida gostosa. Ele quer ter muito mais do que isso. Ele quer chegar no restaurante, o restaurante ser climatizado. Ele não quer ficar sentindo calor na hora que ele está comendo. Ele quer ser bem atendido, ele quer ser atendido com um sorriso. Então, os colaboradores da sua empresa, precisam ser treinados para poder atender esse tipo de cliente. Eles precisam entender que o foco não é vender o produto, o foco é o cliente. O foco é a experiência que o cliente tem com a minha empresa. É isso que a gente precisa entender, né? Quando eu entendo isso, eu consigo fazer com que o meu negócio escale, ele aumente, que a venda dele, a venda dos meus produtos, ela aumente, a venda do meu serviço aumente. Quando eu consigo entender que o cliente que eu tinha é um cliente que tem um perfil diferente hoje, um perfil mais exigente, um perfil que quer ter experiências diferentes, se preocupa com a saúde dele, né? São clientes que se preocupam com a saúde, são clientes que se preocupam com o convívio com as outras pessoas, se preocupam com o meio ambiente. Então elas procuram produtos e serviços que vão ser inerentes à melhoria de vida dela e das pessoas que estão ao redor dela. Quando eu consigo entender isso, eu entendo que
Eu tenho lá produtos e serviços que são feitos e moldados para gerar experiência de consumo para esse cliente. Como eu consigo fazer isso? Eu faço isso de que maneira? Eu faço isso quando eu pego a minha equipe de colaboradores, eu treino a minha equipe de colaboradores, eu passo essa visão para a minha equipe de colaboradores. Essa visão, como que ela é? Como que essa equipe de colaboradores ela tem que entender isso? Ela tem que entender que o foco é o cliente. O cliente é o foco de todo o negócio. O cliente é a base da cadeia do meu negócio. Se eu não tenho cliente, a base do meu negócio não existe. E se a base do meu negócio não existe, o meu negócio não existe, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O foco não é a venda, o foco é o cliente. Como eu alinho isso com a minha equipe? Quando eu faço o treinamento dessa equipe, eu mostro para eles, a princípio, qual é a importância do cliente em toda a cadeia do meu negócio e pego pessoas, empresas especializadas para me ajudar, para poder fazer com que eu realmente consiga gerir o negócio de uma maneira onde eu coloque o cliente como foco dele. É muito importante a questão do treinamento da equipe. E a equipe está alinhada com a filosofia da empresa. Se a empresa tem uma filosofia de preservação da natureza, de trabalhar com produtos, vamos dar um exemplo, de produtos biodegradáveis, de produtos que não impactam no meio ambiente, os colaboradores têm que ter a mesma filosofia. Porque senão tem divergência e fatalmente uma hora ou outra, na hora de um atendimento, não vai ficar legal. Então a gente precisa alinhar tudo isso. Eu preciso entender que para gerar experiência para o meu cliente, eu tenho que ter um produto de qualidade, preço competitivo e gerar para ele algo que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. De que maneira? Eu vou levar informação para o meu cliente. Eu vou levar conhecimento para o meu cliente. Eu vou explicar para ele por que ele está comprando aquele produto, por que ele está comprando aquele serviço. E o que aquilo vai impactar na vida dele. Eu vou conseguir fazer com que ele entenda e dê valor àquilo que eu estou proporcionando para ele. Porque é isso que os clientes querem hoje. Querem produtos e serviços que tenham valor para a vida dele. Se eu não consigo passar isso para o cliente, fatalmente a minha concorrência vai conseguir e eu vou perder muita venda por conta disso, né? É muito importante a gente alinhar todas essas experiências para o cliente, né? Como eu estava falando da questão do restaurante, né? Cheguei no restaurante, a comida é boa, o preço é bom, bacana, mas como a minha equipe está atendendo esse cliente? Ela está sorrindo? Ela chega, né? Ela chega lá para o cliente, se apresenta. Oi, tudo bem? Bom dia, boa noite. Meu nome é Dênia, eu estou aqui para te atender. Sempre com um sorriso, com cordialidade. Quando o cliente pede um determinado prato, né? Ele saber explicar quais são os temperos, como aquele prato é feito, né? Qual o tipo de carne que é usada para fazer aquele prato, da onde essa carne vem, quais os cuidados que os produtores dessa carne têm para ela chegar nessa qualidade para ele. Entende como que todo o processo, toda a cadeia, quando eu mostro isso para o cliente, quando eu falo para ele todo o cuidado que é feito, o alimento que ele está comendo ali, todo o cuidado que ele percebe ali
na questão da qualidade da música, da temperatura do ambiente, a luz, a, a- até a própria disposição dos móveis. Tudo é feito pensando nele. Então você imagina você chegar num lugar como esse. Você chegar num lugar para jantar com a sua família, onde você sente que toda a atmosfera desse lugar inteiro é feita para te atender. É feita para te gerar uma experiência diferenciada. Você com certeza vai voltar várias vezes nesse restaurante. Então é isso que a gente precisa entender. Esse cliente ele mudou, ele quer ter essa experiência, ele quer se sentir cuidado, ele quer se sentir visto de uma maneira que é só dele, ele quer ser único. O cliente hoje ele quer ser único e ele precisa ser único. A gente não pode mais tratar os clientes como números. Ah, hoje eu atendi 10 mil clientes. Não basta isso. Basta eu preciso interagir com esses clientes, eu preciso propagar essa experiência para esses clientes, para que esses próprios clientes sejam replicadores da minha visão de negócio, do meu negócio e de como eu trabalho. Eu preciso fazer dessa forma. Hoje, o mercado, ele exige isso da gente. Ele exige esse tipo de formatação. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Precisamos ficar muito atento a isso, porque isso é muito importante. É muito importante entender como o mercado está se transformando, como a exigência dos nossos clientes está se transformando. E a gente precisa sempre estar na frente, inovando, 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 sempre, sempre. E inovando em detalhes, né? Esses dias eu estava aqui na minha casa, por sinal a gente está fazendo esse vídeo aqui da minha casa. Estava aqui da minha casa, eu, minha esposa, minhas filhas, e bateu aquela fome da noite, vamos ligar para um delivery. Tinha um delivery novo aqui na minha cidade, delivery de comida mineira. Achei assim, primeiro que a sacada do delivery foi excelente, né? Na minha cidade não tinha nenhum delivery desse tipo. Já começou ganhando ponto aí, né? Fiz o pedido. Outro diferencial da maioria dos deliveries aqui da minha cidade. Chegou muito rápido. Chegou tipo assim, na metade do tempo que eu costumo receber qualquer tipo de comida aqui em casa. Terceiro diferencial que eu achei também fantástico, por conta de ter chegado tão rápido, chegou muito quente, chegou assim, parecia que tinha sido acabado de ser feito, assim, naquele momento mesmo, sabe como você abre e tá saindo fumaça, assim, maravilhoso, maravilhoso. Nisso aí eu já estava super contente, super feliz. A embalagem muito bem feita, um cuidado todo com a embalagem. O entregador, quando chegou, me chamou pelo nome, me deu boa noite, foi super cordial, né, comigo. Então foi fantástico a experiência. E isso aí não acabou aí, né? A comida estava muito gostosa. E quando eu vou, pensei que tinha tirado tudo de dentro ali da sacola, lá no fundo da sacola tinha um bilhetinho. Tava escrito assim, ó, detalhe, gente, detalhe. O bilhete não estava impresso. Não é nada de computador feito à mão. Letra, caneta, entendeu? Feito à mão, letra de letra de caneta ali, sim. A pessoa escreveu a próprio punho. E estava escrito o seguinte: obrigado por ajudar a fazer do nosso negócio o que ele é hoje. Você faz parte da nossa história.
da nossa história. Bom apetite! Vocês estão vendo como que é assim, é fantástico. Eu fiquei encantado com aquilo. Sinceramente, eu fiquei assim, eu fiquei encantado, achei fantástico, achei fantástico. O cara com um delivery muito pequeno, com pouco recurso, mas de uma sacada, de uma sagacidade e de um espírito empreendedor, coisa que precisamos reaquecer dentro da gente. Esse espírito empreendedor, né? Foi uma sacada fantástica. Hoje eu sou assim fã de carteirinha dos caras. E detalhe, continuam mantendo o mesmo padrão. Toda vez que eu peço, vem um bilhetinho. E não é escrito o mesmo texto. Cada vez que eu peço, vem uma frase diferente. Estão vendo o cuidado? Estão vendo do diferencial? Isso, gente, isso é empreender. Isso é ter paixão pelo negócio. Mesmo sem ter experiência, mas fazer com que essa experiência ela saia de dentro da gente, faça com que a gente, né, consiga transformar realmente o nosso negócio e chamar tanto atenção, né? Hoje nos pequenos detalhes, né? Eu estou contando essa história até para vocês entenderem também isso, os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes hoje fazem toda a diferença. O cuidado, a experiência é isso. É o bilhetinho dentro da embalagem do delivery. O cliente entender que a pessoa ficou parada lá. Ela não apertou um enter, imprimiu um monte de frase igual, não. Ela ficou parada e teve o cuidado, a paciência de escrever mensagens para os clientes. Olha só que coisa fantástica. Olha só que coisa assim. Cara, é disso que a gente está falando. É esse sentimento que a gente precisa levar para os nossos clientes. Eu falo o seguinte, eu falo que precisamos entender que a venda é o motor do nosso negócio. E eu só consigo vender se eu tenho clientes. Então, se a venda é o motor do nosso negócio, os clientes são o combustível desse nosso negócio. Então, eu digo o seguinte, fiquem atentos à mudança do perfil dos seus clientes. Não fiquem presos à questão de crise no país, que mudança de governo, que isso, que o meu concorrente fez isso, fez aquilo. Esquece. Foco no negócio, foco na empresa, foco nos seus sonhos, foco no seu cliente. Esquece todo o resto. Esse tem que ser o seu foco. Quando você tem esse tipo de foco, você vai, com certeza, gerar dentro do seu negócio experiências transformadoras para o seu cliente. Isso que você precisa focar. Entendeu? Você precisa entender como que seu negócio funciona, se o seu negócio, se a sua empresa, se os seus produtos, eles levam essa experiência para o seu cliente. Se não levam, eu preciso fazer com que leve essa experiência para o cliente. Isso é muito importante. Hoje isso é a base de tudo. Eu preciso levar essa experiência transformadora para o meu cliente. Então a gente tem que falar isso muito. Eu tenho que dar foco no meu negócio, eu tenho que dar foco nas minhas vendas, eu tenho que dar foco no meu cliente. Feedback do cliente, conversa com seus clientes. Não dá só bom dia e boa tarde, não. Chama eles para conversarem. Fala com eles para serem sinceros com você. Eu preciso de você. Você é meu cliente. Além de você estar aqui todo dia, eu preciso de você para transformar o meu negócio. Me diz o que você acha que eu posso estar melhorando.
Entendeu? É muito importante. A caixinha de sugestões lá no balcão. É muito importante aquilo. O cliente vê que você se preocupa com a opinião dele. Você não tem que ficar assim, triste, chateado se você recebe uma crítica. Você tem que ficar feliz se o cara tá te criticando, tá falando alguma coisa para melhorar o seu negócio. Obviamente a gente sabe que tem algumas pessoas que, pelo amor de Deus, né? Mas a gente está falando de críticas aqui, críticas construtivas. Escute, ouça o que as pessoas têm para falar com vocês. Ouvir é muito importante. Ouvir o que as pessoas têm para falar, as impressões que ela tem do serviço que você presta, as impressões que ela tem dos produtos que você vende, isso é muito importante. Esse feedback é importantíssimo. Com esse feedback que você vai direcionar o seu negócio. Com esse feedback é que você vai apontar a sua flecha para o alvo certo. Então isso é muito importante, conversar com os clientes, entendeu? Ter lá a caixinha de sugestões dos clientes. Ter também, sei lá, canais onde você vai conseguir ter esse feedback via e-mail, né? Via rede social. Hoje é importantíssima a questão da rede social. Você está ali presente nessas redes sociais, divulgando o teu produto, divulgando o teu negócio. É importante você estar conectado a esses canais para você até entender essa mudança do perfil do cliente, saber quais informações que ele também está tendo de negócios similares ao seu. Então isso tudo é muito importante, pessoal. Muito importante. E eu vi várias situações aí acontecerem que ajudaram muitas empresas a melhorarem. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. A gente já falou sobre a questão dessa mudança, da exigência desse cliente. E agora eu vou falar para vocês sobre um outro case, assim, que é uma coisa assim, um detalhe, uma coisa pequena, mas que foi para mim, eu achei fantástico também. Esses dias eu estava visitando um cliente, né, numa cidade da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. E era um pet shop. Era um pet shop grande, né? Tava lá visitando lá esse cliente, ia lá falar com ele sobre os softwares que a DNA tem e sobre a consultoria que a gente dá aí dentro desses softwares, né? De vários segmentos do varejo. Fui lá, peguei lá o endereço dele, tô indo, né? Aí botei lá no Waze, tô seguindo lá de carro, tal. Aí vi a loja grande, um letreiro enorme. Só que não tinha lugar para parar, né? Então, eu passei meio que rápido e fui andando. Aí dei a volta em 2, 3 quarteirões e nada. Aí novamente eu voltei assim, né? Agora tô nessa segunda vez passando bem devagar na frente do cliente e tô vendo lá estacionamento. Uma seta para dentro da loja. Não entendi nada. Peraí. Será que tem um estacionamento lá, aqui do lado da loja e tal? Embiquei o carro. O estacionamento era dentro da... Pessoal, olha só para vocês entenderem. Dentro da loja. Na frente, eles pegaram, tinha uma loja grande, eles levaram a loja mais pro fundo, certo? E na frente o que acontece? Como se fosse um delivery. Perdão, desculpa. Como se fosse um drive-thru. Então você entra de um lado, para o carro, compra o que você tem para comprar e sai na outra porta. Cara, quando eu entrei, eu vi aquilo e fiquei, caraca, que puta ideia, meu. Olha só, fantástico a ideia. Aí fui lá, mostrei as ferramentas e tal.
o cliente gostou muito e tal, conversamos aí por, sei lá, 1 hora e meia. Normalmente os nossos atendimentos, eles, por a gente conversar muito e trocar muita ideia com os clientes, até para entender realmente quais são as dores, né? Isso a gente demora um pouco aí com esse bate-papo. E no final da conversa eu não me contive. Eu falei assim, cara, que ideia fantástica você teve de pegar e criar esse estacionamento dentro da loja. Aí ele tava me contando, ó, Dani, rapaz, olha só, o pessoal vinha muito para comprar saco de ração. Então, tinha que parar muito longe, o cliente tinha que vir andando, o estacionamento era longe, o cliente tinha que pagar estacionamento e tudo mais. Normalmente ele vinha, comprava ração e saía bem rápido. E a gente começou a ver que o movimento não aumentava. A gente pediu na prefeitura vaga na frente da loja e a gente não conseguiu e tal. Então, num belo dia, o meu pai teve essa ideia. Não, vamos chegar a loja mais para trás, toda a arrumação da loja mais para trás, e vamos fazer o estacionamento dentro da loja. Vamos botar a rampa de um lado, rampa do outro, ele entra. Aí o cliente virou para ele e falou assim, e falou com o pai dele, pai, você tá louco? Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Ele falou assim, não, eu já conversei com vários clientes, os clientes reclamam que é longe para poder vir pegar a ração. A gente tem aí mais 3 ou 4 funcionários só para levar a ração até no carro do cliente e tal. Então tem um custo alto. Vamos experimentar. Experimentou. Pessoal, olha só. Acredite nas suas ideias. É fantástico isso. Acredite nas suas ideias. Acredite no seu feeling de empreendedor. Porque isso normalmente vai te levar ao sucesso. O que aconteceu no caso deles lá? Eles tiveram aproximadamente um aumento de quase 35% no faturamento mensal da loja deles. Exatamente isso, pessoal. 35% de aumento de faturamento mensal na loja deles. Com investimento, vocês sabem de quanto, gente? Com investimento de R$ 5.000, que foi a pequena obra que eles fizeram para criar as rampas, né? E colocar um material antiderrapante para o carro não escorregar. E junto com isso, eles treinaram a equipe deles para quando o carro para, o cara já chega do lado, certo? Já chega do lado, dando bom dia, cumprimentando a pessoa e abrindo a porta do carro para o cliente. Ajuda a pessoa a entrar na loja, no estacionamento da loja, e a sair do estacionamento da loja. Vocês estão entendendo, pessoal? Como isso é importante? Como a gente entender as necessidades dos nossos clientes e levar isso para a experiência desse cliente. Hoje, o que acontece nessa loja são a equipe deles é super motivada por conta de que trabalham pra caramba no dia a dia, tem um comissionamento muito legal, né? Tem clientes super satisfeitos que não precisam pagar estacionamento, a ração já está lá na mala do carro, são super bem atendidos pela essa equipe motivada e automaticamente eles também tiveram um aumento de faturamento muito legal. Então lembra lá atrás quando eu falei com vocês? Se venda é o motor do nosso negócio, os clientes são o nosso combustível. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos preservar esse nosso combustível. Vamos fazer de tudo para que esse combustível nunca cesse, que ele seja sempre abundante. E como a gente vai conseguir fazer isso? Trazendo para esses clientes uma experiência diferenciada.
uma experiência aonde eles não vão encontrar em outro lugar. E eu só consigo dar experiência para esses clientes quando eu coloco o foco nele, não no meu negócio, mas nele, no cliente. Pessoal, agradeço muito por a gente ter ficado esses minutos aí. Espero de coração que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Eu quero dizer que eu vou estar deixando aqui no final todos os meus contatos. Se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar mais a respeito sobre essa experiência do cliente, sobre como aumentar o faturamento do negócio, sobre como gerar canais novos de venda dentro do negócio, sobre como gerar toda essa experiência que aumenta o faturamento. Fiquem à vontade, no final aqui vai ficar todos os meus contatos. E muito obrigado pela oportunidade. E só falo uma coisa para vocês: venda mais, venda bem e varejo forte, varejo unido, porque ninguém segura a gente. Somos empreendedores, somos batalhadores que vamos conseguir realmente reerguer esse nosso país. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço!